coloquei letra e vou dizê-lo de todo o coração. Ó bendito que semeia palestras, a mão cheia e manda o Vinícius falar. A palestra caindo na alma é germen que faz a palma, é chuva que faz o mar. Uma boa palestra para todos nós. Obrigado, Emira. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje. Eu lembro que quando eu cheguei nesta casa, trazido pela dor, eu ficava me perguntando, às vezes que assistia a palestra, será que um dia eu vou estar aqui palestrando? E ficava me imaginando. Então, na verdade, isso é uma conquista, uma realização do meu sonho, é uma emoção muito grande. Queria agradecer, então, a presença de todos. Agradecer meu amigo Gilson, que foi o que me colocou nesse caminho. Foi ele que fofocou para Deise, que não está aqui hoje. Eu estava fazendo estudo e ela me convocou. Então, Gilson, muito obrigado. Um grande amigo que eu conquistei aqui dentro dessa casa. Nove colega. Bom, então vamos lá. A gente vai falar o tema de hoje sobre o céu e o inferno. E para muitos de nós, talvez não seja novidade o que eu vou trazer aqui, mas é sempre bom a gente estar estudando, a gente estar relembrando, afinal de contas, onde fica o céu e onde fica o inferno. Será que o céu está na imensidão e o inferno no núcleo da terra? Ou o céu seria essa pluralidade dos mundos habitados, um local onde os espíritos perfeitos serão dirigidos? E o inferno talvez seja aqueles mundos menos evoluídos, um umbral, mas eles aonde se localizam? É isso que a gente vai trazer aqui hoje. Não temos a pretensão de falar sobre toda a obra que Kardec nos trouxe, o céu e o inferno, porque seria necessário um seminário, talvez um final de semana, para falar sobre isso, e não seria possível, então, em 40 minutos, 50 minutos, falar sobre. Bom, mas só a título de esclarecimento, nós temos aí esse livro, foi o quarto livro da codificação. Aqui está dizendo que 648 anos, mas é um pouquinho de tempo a mais, são 152 anos. E esse livro ele tem como principal objetivo explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, a imortalidade do espírito e a sua condição futura, fruto dos seus atos. São duas partes que compõem esse livro. O primeiro fala do exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte e mostra como só a reencarnação explica fatos como a morte de crianças, pessoas nascidas com deformações, acidentes coletivos, porque isso é um assunto que mexe com todos nós. Quando uma criança desencarna muito cedo, nós nos perguntamos, afinal de contas, onde é que está a justiça divina? Onde é que estará Deus que permite que um ser tão novo, pelo menos nesta encarnação, ele tenha partido? Ou daquelas tragédias como o avião daquele time de futebol, o Chapecoense, que ceifou a vida de muitos irmãos. E mais, esclarece temas como os anjos, céu, demônios, inferno, purgatório, o temor da morte e o porquê da não existência das penas eternas. Se Deus é justo e bom, Ele não condena ninguém a nenhum tipo de penitência eterna. E a segunda parte fala da prática da mediunidade, mostrando a situação da alma depois e após a desencarnação. Bom, eu peguei aqui alguns capítulos apenas, que eu acho que contempla bem o que me foi pedido nesse estudo para esta tarde, que são 4 ou 5 capítulos, não me lembro, me falha um pouco a memória nesse sentido. E até uma segunda parte, que são os depoimentos dos criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas e expiação terrestre. Então, quem quiser, tiver uma curiosidade,
que vá até a nossa biblioteca e pegue emprestado o livro, ou até, se quiser ter em casa, compre, é barato, é coisa de R$10, R$15, não mais do que isso, e fica o convite então à leitura. Mas hoje nós vamos tratar de temas específicos. Bom, nós temos, segundo o Espiritismo, a nossa única certeza, e o que é fatal, é que um dia a morte chegará para todos nós. Dela nós não escaparemos. A gente pode até não querer falar sobre isso, a gente pode até não gostar muito disso, mas a morte, ela é uma certeza que nós temos. A única fatalidade é a da morte, da qual nós não podemos escapar. Muito bem. Mas nós temos escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio. E podemos escolher os caminhos que vamos percorrer. O caminho da salvação e o caminho da perdição. Qual o caminho nós vamos tomar? A fatalidade é a morte. Mas o nosso gênero de vida vai definir e vai explicar também o nosso gênero de morte. Nós temos escolhas, entre elas, entre ir para o céu e para o inferno. Mas você se pergunta, como assim? Quem em sã consciência escolheria então para o inferno? Ninguém escolhe ir para o inferno. Todos nós queremos ir para o céu. Isso ninguém discute. Mas por que então tantos irmãos passam por tantos problemas depois do seu desencarne? É justamente por conta das nossas escolhas, que nós não fazemos às vezes de maneira consciente, fazemos de maneira inconsciente. Não sabemos fazer bem as nossas escolhas, e isso é que vai nos levar então à porta do céu ou à porta do inferno. Então é um gênero de vida, é como você escolhe viver, é como você é, quais são os seus sentimentos, as suas ações, que você vai caminhar para o dito inferno ou para o céu. E essas situações aqui, o rancor, a mentira, a lascívia, o adultério, a idolatria, ou vamos percorrer o caminho do amor, da justiça, da verdade, da humildade, bondade, paciência e fé. São eles aí que nos conduzirão. É através dessas escolhas que nós vamos então poder passar por aquela portinha que está ali em cima. Muito bem. José Armando Pires nos traz uma breve explanação sobre essa obra. A leitura e o estudo sistemático deste livro, O Céu e o Inferno, se impõe a espíritas e não espíritas, a todos os que realmente desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. Mesmo entre os espíritas, esse livro é quase desconhecido. A maioria dos que o conhecem nunca se inteirou do seu verdadeiro significado. Kardec nos dá nas suas páginas o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até nossos dias. Mas, ao mesmo tempo, estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas de após a morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional da pesquisa científica. É evidente que essa pesquisa não pode seguir o método das ciências de mensuração, pois o seu objetivo não é material, mas segue rigorosamente as exigências do espírito científico moderno e contemporâneo. É o que o Espiritismo nos faz. Ele traz para a gente respostas, e não mais aquelas explicações que as pessoas hoje acabam por se tornar essa figura aqui, ó. É justamente por isso, por essas explicações que não mais nos satisfazem, que as pessoas se tornam, como diz esse sujeito aqui, ateu. Porque não é possível mais você ficar pensando sobre temas que foram ditos há 300 anos atrás, quando a sociedade ainda era muito limitada no seu desenvolvimento intelectual, em que você tinha realmente que, através do medo, impor algum tipo de sanção para que as pessoas não cometessem os seus equívocos. Mas hoje não é mais assim. Hoje nós temos o esclarecimento. E segundo Kardec, o que falta às religiões para combater o materialismo? Realismo,
Pois no tempo em que o homem já não se sujeita à fé cega, é necessário reformular-se para atender esses anseios e buscar juntos as respostas para as dúvidas da humanidade. É por isso, por conta dessas observações, dessas explicações que não satisfazem mais as pessoas, que muitos deles acabam ficando descrentes em Deus, em Jesus e na espiritualidade. Bom, o primeiro capítulo é o porvir e o nada. E aí já vai trazer para a gente justamente o que já havia falado anteriormente. O Espiritismo vem trazer as explicações que outras religiões não conseguem. E nós aqui não vamos ficar dizendo que o Espiritismo é a melhor religião do que as outras. Não é isso que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar de esclarecimento sobre coisas que a gente ainda tem um pouco de receio de falar. Através do raciocínio, mostra os fatos materiais que tornam possível o vislumbre da vida futura. Somos livres para acreditar, para escolher, acreditar ou não, mas temos o compromisso de não semear a descrença no seio da sociedade, principalmente entre os jovens. As ideias materialistas devem ser abandonadas por todos nós, espíritas ou não. Eu estava vendo uma entrevista com um filósofo historiador, chamado Leandro Carnal. Ele é ateu e ele acredita firmemente na ideia de que após a morte tudo irá se cessar. E nesse debate várias pessoas são convidadas, mas o impressionante é que não tem um espírita sequer nesse debate. Por quê? Como um sujeito pode ter uma certeza plena de algo que ele nunca viveu, segundo ele mesmo? Porque se a morte é realmente um fim, ele que ainda não morreu, como ele pode ter essa certeza? Isso tudo remete a gente a um pensamento que é o medo do futuro, o medo do que está do porvir. É isso. Essas pessoas que são ateus, elas têm medo sim do que vão encontrar na frente. Por isso elas preferem não pensar nesse tipo de situação. Mas aí, nesse mesmo capítulo, começamos com um exemplo isolado de uma pessoa com doença incurável com pouco tempo de vida. Ela terá duas opções: se entregar aos prazeres efêmeros da vida material, não acatando o conselho dos seus parentes e amigos, dizendo que quer aproveitar o pouco que lhe resta, ou aproveitar o tempo para preparar sua vida além da vida, se livrando das imperfeições para dar mais um passo em sua evolução, caso seja uma pessoa com conhecimento que o Espírito tem sobre a imortalidade da alma. Qual dessas doutrinas é preferível? Nós vamos aproveitar a vida loucamente ou vamos nos tornar alguém melhor? Isso levando em consideração que nós temos um conhecimento espírita. Sem dúvida alguma, nós que estamos aqui, que já temos consciência, iremos tomar um caminho diferente. Este caminho da evolução. Bom, temos alguns tipos de doutrinas, que é a doutrina da absorção do todo universal. Ou seja, você vem desse todo, como está aqui, nascer do todo e morrer voltando para o todo. Só que aí você já tem umas falhas desse pensamento, porque ir para o nada ou voltar para um todo não é a mesma coisa. Sem a individualidade, o que importa existir? Se formos tirados de um todo, como podemos ser tão diferentes? A educação pode modificar essas almas, mas quem as educou? E as qualidades inatas, a inteligências precoces, os bons e os maus instintos, da onde ele vem, se todos nós viemos do todo? Como você vai explicar então uma pessoa que tem um conhecimento maior do que a outra? Isso fica muito latente para a gente, por exemplo, nas crianças. Hoje nós temos crianças que dominam a tecnologia com uma facilidade incrível. Incrível. Isso
É o que se chama, um educador, uma expressão chamada os nativos digitais. Eles já nascem sabendo. Mas como eles nascem sabendo? Não podemos ter outra explicação a não ser a reencarnação, as experiências das vidas passadas. Então, comparando essas opções entre o nada, a absorção do todo e a individualidade da alma, nós temos então como consequência, tirando aqui a individualidade da alma, o nosso livre-arbítrio, que vai gerar para a gente a responsabilidade a partir das nossas escolhas, que vai chegar então à evolução entre colocarmos aqui a auréola, as asas e o chifrinho e o tridente. É a partir da individualidade da alma. Nós somos responsáveis por todas as nossas ações. Todas. E elas que não vão conduzir para essas duas figuras aqui. Se a religião, apropriada ao princípio aos conhecimentos limitados do homem, houvesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na natureza do homem ter a necessidade de crer. E ele crerá se lhe der um alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades espirituais. E a gente volta lá no início sobre o ateu. O ateu, ele é ateu porque falta realmente um esclarecimento para ele que faça algum sentido. O espiritismo, a lógica do raciocínio, a razão dos fatos. Temor da morte é o assunto que ninguém gosta de falar e que todos têm. Todos nós tememos. Mas o temor da morte é um efeito da sabedoria da providência. É uma consequência do nosso instinto de conservação. Que, aliás, é uma lei que consta dos livros espíritos, as leis morais. Sem esse freio, esse temor da morte, nós teríamos aí então desânimo para o trabalho, fuga dos problemas e atraso na evolução. Nós tememos, porque nós tememos, nós respeitamos, assim como são as leis humanas. As pessoas não transgridem a lei porque elas possuem um temor, um medo daquilo que ela pode sofrer, daquele tipo de ação que ela cometeu. É necessário, enquanto não termos conhecimento suficiente sobre a vida futura. Agora, obviamente que, mesmo com esse conhecimento, mesmo assim, nós ainda não queremos morrer. Mas a partir desse conhecimento é que nós vamos ter então uma visão mais clara sobre o futuro. Os mistérios vão se revelando de acordo com a nossa capacidade de entendê-los. Por isso que começou desde sempre, ou desde lá de trás, as leis mosaicas, por exemplo, em que nós precisávamos daquele momento de Moisés, colocando para nós aquele Deus que era um Deus implacável, que era um Deus justiceiro, porque a mentalidade naquela época, se fosse falar, por exemplo, sobre o amor ao próximo, naquela época não haveria condições. Para perder o medo da morte, devemos entender o mundo espiritual da melhor maneira possível. Cabe ressaltar que nem todos estão preparados para entender a vida espiritual. A falta de certeza faz o homem buscar respostas e assim ele progride, e por mérito próprio. Aqueles que estão muito presos à matéria, ao culto exterior, terão maior dificuldade para aceitar a destruição do corpo, porque supõem que tudo acabará. Ao contrário, aqueles mais maduros terão maior facilidade em lidar com os perdas materiais, porque sabem que a vida real é a do Espírito. Sem ter dúvida sobre o futuro, não há razão para temer a morte e podemos aguardá-la como a porta de uma nova vida. E é isso que nós estamos tratando aqui nesta tarde. De conhecer, afinal de contas, para onde nós vamos. E nós vamos entender daqui a pouco que a pergunta não é essa.
Não é bem a pergunta para onde vamos. Mais tarde nós vamos fazer a pergunta que talvez seja mais apropriada. Temos aí a figura do inferno. O sujeito, ou melhor, a sujeita ali, né, a pessoa ardendo nas chamas eternas do inferno. E aí essa ideia ela nasce justamente lá do inferno pagão que o cristianismo, o inferno cristão, imitou. O inferno pagão, que não é cristão nem judeu, é politeísta e supersticioso. A religião pagã acredita em vários deuses, politeísta. O inferno pagão foi descrito por poetas e representava um modelo mais grandioso, serviu como base para os infernos cristãos. Vamos perceber que o inferno cristão é muito pior do que o inferno pagão. Algumas coincidências entre eles, que tem o fogo material à base dos tormentos. Então as diferenças, por exemplo, mas que elas têm algumas nuances. Vamos lá. O inferno pagão. Nós temos aqui a figura do Plutão, que administrava o que lhe fora confiado sem ser mal. Então você ia para o inferno e você ficaria lá, ardendo naquelas chamas, mas ele ficaria apenas, vamos dizer assim, como guardião. No inferno cristão, nós temos a figura Satã. Induzia os homens ao mal e com seus ajudantes se comprazia com seus sofrimentos no fogo eterno. O primeiro questionamento é, cabe a discussão sobre esse fogo que queima, mas não consome. Queima, mas não consome. Queima, mas não consome. E aí a gente já vai refutando essas ideias. Bom, estas descrições dos infernos pagão e cristão são trazidas por homem em estado de êxtase e não correspondem à realidade. No Livro dos Espíritos, pergunta 443, nós temos lá a pergunta de Kardec aos Espíritos. Há coisas que o estático, ou seja, a pessoa que está em êxtase, pretende ver e que não são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo que ele vê não é então real? Responde os Espíritos. O que ele vê é real para ele, mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver a sua maneira, ou melhor dito, exprimir uma linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Ou seja, é de acordo com o conhecimento limitado que as pessoas têm. Como que essas religiões, que não acreditam, por exemplo, na reencarnação, como que elas podem nos trazer uma informação de algo que elas nunca viveram? Já um outro questionamento. Que analogia se poderia fazer entre o inferno cristão e o umbral descrito na literatura espírita? No inferno cristão, a alma faltosa recebe a sentença eterna de sofrer nas chamas do inferno para todo sempre, sem chances de se arrepender. O umbral é a região onde o espírito desregrado permanece temporariamente, até que lhe seja permitida uma nova encarnação para que possa, sob o jugo da matéria, resgatar melhor suas dívidas para com Deus ou expiar, para que possa continuar caminhando para frente rumo à sua evolução. O Espiritismo esclarece que não existe uma lei de Deus que condene ou felicite um espírito eternamente. O que existe é a lei de causa e efeito, a cada um conforme as suas obras. Já se tornou então uma explicação mais condizente, porque nós vamos ver que se Deus ele é justo, não vai condenar ninguém internamente a nada. Nós temos aí essas penas eternas, mas era preciso porque a humanidade, ainda um pouco avançada moral e intelectualmente, precisava de um freio. A ideia de um local para os castigos e a aplicação das penas eternas era uma forma de controle dos maus hábitos.
Homens de natureza endurecida não compreenderiam o conceito de ação e reação e do amor ao próximo. Então, precisava-se desse tipo de conceito. Àquela época. Hoje, não mais. E eram como as crianças, realmente. Há lá a figura do homem do saco, do velho do saco. Quem aqui já não falou para as suas crianças, cuidado que o velho do saco vai passar? É porque justamente as crianças, elas são ingênuas e caem na lábia de qualquer um. Então, para que ela não converse com estranhos, você coloca o medo. Até o homem compreender a força moral, a doutrina das penas materiais, foi o último controle das paixões. Tal como uma criança que acredita em lendas, a humanidade também passou por esse estágio de infantilidade. O avanço da ciência e da filosofia, com o pensamento racional, fizeram cair por terra esse dogma. Aqueles que insistem na sua existência estão desacreditados, não suportam um questionamento sério. Como eu disse, entre um diálogo, entre um debate, percebam que qualquer programa que você vai existir, que fala sobre a existência ou não de Deus, poucos são aqueles que chamam um espírita para debater, justamente porque eles irão ficar sem argumento. Porque para todos os questionamentos terão uma resposta, e não é qualquer tipo de resposta, é uma resposta em que, no mínimo, vai fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo que ela está pensando. Vão ser respostas que vão fazer sentido, não são respostas vazias, jogadas ao vento. Com o passar do tempo, os espíritos reencarnantes na Terra foram evoluindo, compreendendo o lado espiritual. Então veio Jesus, trocar o olho por olho, pelos amai-vos uns aos outros. A máxima de Jesus: não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse com você mesmo. Esses homens que se digladiavam no passado somos nós mesmos, hoje reencarnados, aprimorados pelas experiências sofridas na carne e na erreticidade, habilitados para entender a mensagem de amor que Jesus trouxe há 2000 anos e seguir adiante. Se a gente for parar para fazer uma breve análise da história, e apesar de tudo que vem acontecendo no mundo atualmente, já foi muito pior, mas muito pior. E ainda que exista armas de destruição em massa, por exemplo, e nós vemos os embates entre nações como os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que ficam nessa espécie de uma nova, vamos dizer assim, Guerra Fria, como na época dos Estados Unidos e União Soviética, jamais esse botão será apertado, salvo se for por engano, porque isso condenará a todos nós. Então, até mesmo essas pessoas, elas não se utilizam disso, eles ficam apenas para, vamos dizer assim, que ocorra entre eles um certo respeito, entre aspas, né? E nós temos então mais uma prova dessa justiça divina. Deus é soberanamente justo e bom. E a proporcionalidade das penas e das recompensas, tudo é proporcional. Por sua natureza perfeita, o homem comete falhas. Então recebe uma pena eterna, sem possibilidade de perdão. Falha da justiça divina. Como Deus, tão sábio, tão justo e tão bom, não vai dar ao indivíduo a possibilidade de reparação. Se na lei dos homens, o condenado que se arrepende pode ter sua pena minorada, isso nos leva a ter então que a justiça humana está melhor que a justiça divina. O arrependimento é eficaz, ele serve como atenuante nos crimes, sim. Ele serve. E aí, se a justiça do homem consegue entender isso, Deus, soberanamente justo, não irá compreender. E se o arrependimento é inútil, por que melhorar? Vamos continuar no mal? Sem justiça não é Deus. Agora é óbvio que teremos que
reparar. A pessoa pode cometer um crime que for motivado por um motivo qualquer, ou que ela possa até achar justo esse motivo, mas ela cometeu um crime e ela terá de reparar, seja na cadeia, seja prestando serviços comunitários, ou até mesmo nós quando nos encarnarmos. Todas as nossas falhas, todas as nossas faltas deverão ser reparadas, porque é justo. Mais uma vez, nos baseando nos atributos da divindade, podemos afirmar que fomos criados para sermos felizes. Caso contrário, Deus não seria bom. Fomos criados simples e ignorantes, mas com todo o potencial para progredir. Óbvio, porque se a gente já nascesse perfeito, enfim, qual seria o mérito? Falhamos em nossa caminhada evolutiva, mas temos a oportunidade de reparar nossos erros aqui e do outro lado também. Mas vai aqui uma só observação. Procure reparar esses erros e procure se arrepender aqui, antes de chegar no mundo espiritual, porque lá vai ser um pouquinho mais complicado. Fez algo errado? Se arrependeu? Busque a reparação imediata, porque isso não será esquecido. A felicidade é a meta almejada e a conseguiremos por mérito próprio, não sem esforço. Se não tivermos chance de resgatar os erros cometidos, Deus teria falhado em não nos criar mais fortes para podermos enfrentar as mais inclinações. E aí nós vamos começar a falar sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. E quem nunca ouviu falar nessa expressão aqui? Pequei. Por que você pecou? Porque a carne é fraca. Somos espíritos ou somos carne? Filósofos espirituais reconhecem que o espírito é o responsável pelo desenvolvimento dos órgãos cerebrais que comandam suas diversas aptidões. Este desenvolvimento é um efeito e não uma causa. O homem não é músico porque tem aptidão para a música. Ele tem aptidão para a música porque seu espírito é musical. Experiências adquiridas em vidas passadas. E se existe a ação do espírito sobre o cérebro, outras partes do organismo também estão sujeitas a esta mesma ação. A ação do espírito sobre o corpo físico é tão evidente que frequentemente vemos vários problemas físicos surgirem após crises morais. As doenças que são contraídas por nós, depois daqueles momentos de raiva, depois daqueles momentos de ressentimento, depois daqueles momentos de mágoas profundas. Reparem isso. Se você não adoece depois desse tipo de ação, surge exatamente nesses momentos em que nós estamos mais fragilizados. Por isso, para ter uma saúde boa, precisamos ficar atento ao que falamos, mas sobretudo ao que pensamos. Somos seres pensantes. E o pensamento vai longe, né, meu amigo Gilson? Estudamos sobre isso, né, Yanira? O pensamento é um dos atributos do Espírito e o pensamento tem força. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Exatamente, Yanira, a nossa poeta tem que sempre dar palhinha, muito bem colocada. Podemos admitir, em parte, que a natureza do Espírito determina o nosso temperamento. E aí nós precisamos fazer aquele exercício da reforma íntima, por exemplo, do autoconhecimento. Então, usar a fraqueza da carne como desculpa para se livrar das responsabilidades é um equívoco. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. A figura da maçã. Eva comeu a maçã porque ela quis.
o espírito dela realmente foi fraco. Lógico, isso é uma coisa alegórica, mas nós sabemos que não existe, né, esse tipo de situação, mas é a vontade. O espírito, que é o ser pensante, é de vontade própria. Então não existe, eu pequei porque a carne é fraca. Não, fraca é o espírito, somos nós. Quanto mais esclarecido o espírito, maior a sua responsabilidade. Essa é a parte chata da doutrina espírita, porque ela nos traz esclarecimento. E aí você não tem mais o direito de errar, não. Não temos. Se você sabe, a sua responsabilidade é bem maior. E aí a gente pode fazer a comparação de um crime que foi praticado por uma criança, manuseando uma arma, desferiu um tiro contra um amiguinho. E de um sujeito que tem um completo conhecimento sobre aquilo e os perigos que aquilo envolve. Ou seja, a responsabilidade é maior. E à medida que nós vamos nos esclarecendo, nossa responsabilidade também se torna maior. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditar-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e as perplexidades da vida. Quem participa de sessões mediúnicas, a quantidade de espíritos que chegam sem o conhecimento de que eles são mortos, que estão mortos, ou quer dizer, melhor dizendo, desencarnaram, é muito grande. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Já começamos a entrar aqui na seguinte reflexão: existe pena pior ou um inferno pior do que você ser cobrado por todas as vítimas do crime que você cometeu, ser julgado por ela, ser cobrados por ela por tempo indeterminado, não sabemos quanto? Espíritos mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto ensolamento do espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entrever um termo. Alguns são privados de ver os entes queridos, e todos geralmente passam por intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o desejo de reparação, que vem através do arrependimento, lhes traga calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Então não é Deus que condena ninguém. Você, cara, sujeito matou, roubou, estuprou, seja lá o que for. É a própria consciência dele que vai o cobrar e o que vai dirigi-lo a determinadas localidades. Não é Deus condenando ninguém a nada, senão nós mesmos. Para o orgulhoso relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que se possa ocultar ou dissimular. Imagina esses políticos, por exemplo, hipócritas, como eles não devem sofrer depois que desencarnam. E a gente não tem que ficar desejando nenhum tipo de por exemplo, Michel Temer, nosso amadíssimo e ilustríssimo presidente da República, está nesse momento internado, passando por teve um problema de ordem cardíaca, não sei muito bem, porque eu não procuro saber disso. E aí eu vejo várias pessoas falando sobre, é isso mesmo, ele tem que morrer, ou isso, e que é aquilo, e aquilo outro. Bom, sabe que você está caminhando junto com ele. Ele vai te puxar pelo pé. Vai puxar pelo pé. O sátiro, na impotência de o instanciar, tem lá os atrações, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro, o esbanjamento ilimitado do seu tesouro, enquanto que o egoísta, desemparado de todos, sofre as consequências de atitude terrena. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigados.
O sujeito viverá com sede, viverá com fome. Nem amigas mãos se estenderão às suas mãos súplices, e pois que em vida só de se cuidaram, ninguém deles se compadecerá na morte. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no reparada, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Por isso que eu disse: cometeu algum tipo de injustiça? Se arrependa, peça perdão, mas só o arrependimento e o perdão não vão resolver o problema. É preciso haver reparação. E vamos reparar aqui, enquanto temos tempo. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparado na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta por novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependente do seu livre-arbítrio. E se ele não corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra não tinha a expiar. E os que gozam de uma felicidade aparente, em que perdem os seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Está lá em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Não há regra do absoluto nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. O castigo que nós nos impusemos. Única lei geral é que toda falta terá punição, e terá recompensa todo o alto meritório segundo o seu valor. A duração do castigo depende da melhora do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Eu acho que depois desse capítulo vai passar um trechinho do nosso lar, que fala sobre o resgate de André Luiz no umbral. Então, analiса na próxima. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito na realidade, ou de libertá-lo do sofrimento que ainda permanecesse no mal, permanecesse no mal. Ora, Deus que é justo só pune o mal enquanto existe, e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir nele, ou diminuirá a intensidade da medida que ele decresça. E é muito claro isso quando a gente vê as pessoas com as ideias fixas, enquanto ele não conseguir mudar. E aí não está falando nem de desencarnados apenas, mas desencarnados também. Enquanto a gente não mudar a nossa frequência de pensamento, iremos permanecer sempre neste dito inferno. E aí está a ceninha de André Luiz. Aumenta um pouquinho. Vamos voltar só um pouquinho para ele poder escutar aí. Aumentou, Jorge? Na hora do desespero, eu não tinha mais forças. Todas as esperanças pareciam ter morrido. Eu fiz a única coisa que me restava. Não sei quanto tempo durou aquela súplica, minha do
tem umas coisas a ser observadas, é que André Luiz passou por volta de 8 anos no umbral. Até que o momento em que ele se arrependeu e teve, vamos dizer assim, a intuição de fazer uma oração a Deus e pedir a Deus o seu perdão. O umbral, ele é uma região que se parece mais com o ambiente da Terra, mas ele é um estado muito mais de consciência do que de realidade, de fato. Então a maneira como nós vivemos é que vai definir o caminho que nós iremos tomar. O umbral ele fica, vamos dizer assim, um pouco acima da Terra, e é um estado muito mais consciencial do que real. E aí ele se arrependeu e aí ele ora. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito e destruir a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, e não uma anulação. Mas como fazer, então? Em que momento, por exemplo, nós podemos ajudar aqueles irmãos mais equivocados, que partem? Como podemos ajudá-los? Através da oração. Do espírito mais evoluído ao espírito mais primitivo, todos precisam de oração. Todos. Então o primeiro passo, talvez, seja que nós tenhamos aqui a de orar pelos irmãos equivocados. Porque vai ter aquela máxima de, mesmo aquele muito endurecido, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu preciso muita oração para esses irmãos, que através da nossa oração eles vão, vamos dizer assim, tomando consciência, a ser aquela pingadinha, até que floresça aí um sentimento dele de pedir ajuda, de se arrepender. Porque Deus, Jesus, jamais deixará de nos estender a mão. Então fica a pergunta, como eu falei no início, para onde vamos quando morremos? Quando a pergunta deveria ser, aonde nós estamos? Porque aonde nós estamos vai definir então para onde nós vamos. Então é a maneira como nós estamos vivendo, como nós, onde nós estamos afinal de contas. Já encaminhando para o final, vem Chico nos dizer que a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Quando morremos, deixamos tudo, como é que é? Quando morremos, deixamos tudo o que tivemos e carregamos tudo que somos. É o que Chico vem nos dizer. E aí, para descontrair um pouquinho no final, mais um videozinho. É o 5. Tudo bem? Tudo bem? Eu já tive dias melhores, né? Como você pode ver, eu vou cair em volta, eu vou desfaxar! Pela altura vai querer. Nossa, com um amigo espiritual que nem você, eu nem preciso de inimigo, né? Eu queria que ele dissesse o quê? Você vai bater ali embaixo e sair ficando igual uma bolinha de fome? Sei lá, você podia me roubar, né? Dizer que eu não vou sentir nada. Que eu vou acordar linda e bela ao lado dos meus entes queridos que já partiram, um jardim florido, sei lá, qualquer coisa assim. Eu não gosto de mentir, sabe? Fica com Você quer dizer que eu vou sofrer, né? Pode falar, tô preparado. não sei. Como é que você negócio? Procurou se melhorar como pessoa? Que o seu estado do outro lado é o resultado das suas conquistas espirituais na Terra. Eu ia começar uma reforma
íntima na semana que vem? E tá igual a mim quando eu disse que ia começar a malhar. Semana que vem, sem falta, eu começo. Aí, morri sem aquele abdômen rasgadão que eu tanto queria. Tipo assim, verdade, sabe? Ai, cara, isso não é justo! É, não é justo mesmo. Por quê? Não, cara, não é isso que eu tô falando. Eu tô querendo dizer que sou jovem pra morrer. Tava aqui morro curtindo a vida. A gente só pensa nessa parte espiritual geralmente, sei lá, depois de 50 anos. Essa parte espiritual. Que outra parte existe? Você é um espírito, Júlio. Tudo que você faz tem a ver com a parte espiritual. Você entendeu o que eu quis dizer? Bom, eu vou nessa. Boa sorte aí, tá? Ei, espera aí! Não dá tempo de fazer nada pra melhorar a situação, não? Agora? Você deve ter uns 20 segundos. Não dá nem tempo de você fazer um miojo. Ai, que saco, viu? A gente sempre sabe que vai morrer, mas nunca imagina que vai ser assim, tipo, hoje. Pois é, né? Tchau. Então a gente se encontra lá do outro lado, né? E hoje não vai dar porque eu tenho compromisso. Mas amanhã eu passo lá no Umbral pra te ver, tá bom? Umbral? Eu vou pro Umbral? Ih, desculpa, spoiler. Não! Volta aqui! Me ajuda! Não! Ah! Socorro! Ai, só um pesadelo. Leoné, prometo cuidar melhor da minha evolução espiritual. Segunda-feira eu começo lá. É verdade, é assim. Bom, gente, e aí a gente vai encaminhando e a mudança realmente, a reforma íntima, ela começa realmente hoje. Hoje é sexta-feira, mas não vamos deixar para segunda-feira não, né? Vamos deixar para agora, porque, como foi dito lá no início, nosso gênero de vida vai definir o nosso gênero de morte. E só para lembrar, no final desse filme, a gente morre.